Terreno 12x30, a gente sabe aproveitar ele muito bem e eu quero te mostrar o que a gente fez com esse terreno 12x30. A gente projetou aqui uma casa de um pouco mais de 200 metros quadrados, mas uma particularidade dessa casa, ela tem uma parte em cima. Mas não o essencial, peraí que eu vou mostrar o que a gente fez nessa planta, que ela ficou incrível. Para ser mais exato, essa casa tem 223 metros quadrados. Ela está localizada num terreno que é possível encostar nas divisas, desde que todos os cômodos tenham ventilação e iluminação natural. A gente encosta apenas se o cliente quer aproveitar esse terreno da melhor forma. Esse cliente, ele chegou no escritório querendo um sobrado. Infelizmente, ele dizia assim, ó, infelizmente o terreno que eu tenho não dá para fazer uma casa térrea, porque eu gostaria de morar numa casa térrea. E aí a gente conseguiu provar para ele que utilizando bem o terreno, era sim possível fazer uma casa térrea. E o que é utilizar bem o terreno? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do que a gente fez aqui. A gente colocou um depósito bem na frente da casa, porque quem tem criança pequena, tem motoca, tem bicicleta, tem patinete, tem skate, tem muita coisa para guardar. E eu acho que o melhor lugar para guardar essas coisas é de fato na frente da casa. E essa porta vai ficar bem oculta, gente. Olha, não, para tudo e eu vou mostrar pra vocês a fachada dessa casa, olha isso. Não é linda, maravilhosa? É linda, maravilhosa. E olha só, ela é uma casa térrea, porém, o cliente ele gostaria de uma fachada sobradada. E eu não gosto de construções fakes, né? Ainda mais que esse terreno ele tá meio que sozinho no espaço, ele não tem vizinhos nas laterais. E quando eu encaixei a casa dele, todas as necessidades dele, surgiu uma necessidade ainda, que seria uma sala de TV aconchegante, um local assim com banheiro que ele pudesse, se alguém viesse para pousar na casa dele, tivesse um quarto de hóspede. Então a gente criou uma escada muito bem encaixada na sala, vou explicar para vocês sobre essa parte. A gente criou essa escada e criamos também uma sala em cima. Então a casa, no final das contas, ela foi para 278 metros quadrados, mas isso contando com sacada em cima, contando com áreas de beiral, que às vezes, dependendo da cidade, nem tá cobrando ali o imposto no beiral, mas contando com tudo. A construção não passa de 280 metros quadrados. E vamos lá, vamos voltar aqui. Já falei um pouquinho sobre a fachada, materiais incríveis, então assim, é uma fachada de sobrado, com as características de sobrado, porém com a praticidade, a funcionalidade de uma casa térrea. Então a gente tem um escritório logo na entrada da casa, há uma escada que ela aproveita a parte de baixo dela, tanto na lavanderia quanto para pôr gás do lado de fora. Quero te mostrar para vocês, olha só que legal. Então assim, a gente tem a lavanderia, a gente aproveita essa área aqui embaixo. E aqui olha por detrás, nesse corredor, como fica legal. Dá para colocar gás, dá para meio que um mínimo depósito embaixo. E essa escada, estando assim, dessa forma, enclausurada entre paredes, ela não é uma escada que precisa ser feita, ela pode ser feita rampada embaixo. Então, acaba sendo uma escada que ela não fica tão cara, tá? E aí a gente tem a sala com um espaço, ninguém passa na frente de TV e ela tem essa vista da piscina. Olha que integração que essa sala tem com a piscina. E você vê uma cascata nessa imagem a gente chama de render isso, né? Eu vou mostrar um pouquinho assim esse quintal. Quando a gente postou essa casa no nosso Instagram, ela ficou assim, todo mundo curtia, todo mundo comentava, todo mundo compartilhava. Olha que coisa mais linda esse quintal. Para que agora não vou continuar. Eu preciso que você se inscreva no canal, ativa o sininho se você está gostando do conteúdo, deixa o sininho ativado, porque toda vez que eu gravar um vídeo vai aparecer por aqui. Tô tentando ser um pouco mais frequente e deixa sua curtida. Vamos continuar. Essa casa, a piscina, o quintal dela, vamos falar assim, tá bem no meio da casa. Isso é muito legal, dependendo a posição solar do seu terreno. Isso é bem bacana, tá? Isso é legal também para quem tem problema de privacidade em alguns lados dos vizinhos, tá? Não é o caso desse cliente, mas a gente pega muitos clientes que não dá para fazer a casa, a piscina no fundo, por conta de privacidade. Aqui a gente localizou os quartos nos fundos. Eu já falei para vocês em outros vídeos, a gente gosta muito de fazer isso em terrenos com menos de 14, tá? Então, uma forma de conseguir aproveitar melhor os espaços, tá? Não ficar aquele corredor dividindo a casa, um lado quarto, outro lado área social. Então vamos lá, olha a vista da sala, e aí ela tem essa separação com a varanda gourmet, mas é possível a mãe ali, a dona da casa tá cozinhando e verificando as crianças na sala, então com a porta aberta ela tem uma certa integração.
Tudo muito bem planejadinho, tá vendo? A gente já coloca um espaço de café que o cliente queria na sala, cristaleira. Então, a gente chega na varanda. Gente, essa varanda é incrível. Olha a imagem renderizada dessa varanda. Vocês percebem que ela tem aberturas criando essa ventilação cruzada? Então, assim, tem muita gente que critica essa questão da churrasqueira na cozinha, tá? Mas entenda que, assim, dependendo quanto a pessoa usa a churrasqueira, eu confesso que eu tenho clientes que nem cozinha usa direito, né? Você, minha cozinha, assim, eu só peço comida. Então, assim, é muito relativo. Então, eu entendo, tá? E, inclusive, se vocês olharem aí, tem até shorts publicado de casas que tem 2 cozinhas. E tem até comentários, né? Por que 2 cozinhas? Porque tem gente que realmente precisa de 2 cozinhas. Não era o caso dessa família. Então, assim, a gente fala, mas a churrasqueira fica dentro de casa. Gente, a churrasqueira não volta fumaça. A churrasqueira que volta fumaça, ela foi executada errado. Então, assim, esqueça esse negócio de churrasqueira dentro de casa, porque eu vou falar bem de sinceridade pra vocês. Eu tenho muitos clientes que falam assim, eu quero a churrasqueira pra fora. Aí a gente faz a churrasqueira pra fora. Aí sabe o que ele faz depois? Ele fecha aquele espaço que tá a churrasqueira e a pia com vidro. Que fora é esse? Eu não entendo que fora é esse, sabe? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, eu quero a cozinha dentro e a churrasqueira fora, porque às vezes eu quero receber os meus amigos, a minha esposa quer dormir, e aí tem aquela questão de o amigo de um não é amigo de outro, tudo bem. Aí a pessoa fala assim, inclusive no último vídeo que a gente postou tem um comentário assim, eu acho super legal ter 2 cozinhas em casa, pelo menos quando vai receber, pelo menos suja as 2, né? Sim, acontece isso, tá? Tem gente que fala assim, eu quero 2 cozinhas porque dia tem festa, você vai dormir, pelo menos a outra cozinha tá limpa. Não, a verdade é que na prática, quem tem 2 cozinhas sempre tá arrependido porque suja as 2. É uma área muito cara, né? Então assim, quem tem 2 cozinhas tem que ter 2 geladeiras, às vezes o casal, mora um casal, não tem filho ainda, aí tem 2 geladeiras, tem 2 fogões, tem 2 micro-ondas, é o caos, né? Enfim, vamos lá. Aqui é uma cozinha só. Uma churrasqueira muito bem posicionada. Olha isso, gente. Olha essa imagem que mostra a churrasqueira com relação ali à cozinha. Ela tá praticamente do lado de uma janela, bem aberta. Tem 3 aberturas nessa cozinha, entende? E eu quero mostrar um detalhe dessa casa. A gente usa em várias casas que eu amo, né? 2 detalhes, né? Essa varanda, ela comunica com o banheiro. Por quê? Porque assim, é importante, a pessoa tá ali recebendo. Antigamente o lavabo ficava onde? Dentro da sala, ali na entrada da casa, mas hoje quem recebe na varanda. Então assim, bem pertinho da mesa ali, né, bem pertinho da varanda, a gente tem uma abertura que não abre diretamente pro banheiro, tá? Porque eu acho ruim a porta do banheiro abrir pra varanda, eu acho ruim. Mas a gente tem um hall de entrada pro banheiro, e a porta do banheiro ela abre são 2 portas. É como se o banheiro tivesse 2 portas, tá? Isso é muito importante. E aí a gente tem essa segunda porta. Na verdade, o banheiro tem 3 portas, né? Olha só que legal. A gente tem uma porta que acessa direto da piscina sem ter que passar pela varanda. E a gente tem uma porta no banheiro, né? Que acessa pela varanda. Mas aí a gente tem uma segunda porta para entrar nesse banheiro, tá? E uma outra coisa que eu gosto muito dessa cozinha é ter a proximidade com a lavanderia. E olha só, a lavanderia tá ali, discretíssima, uma portinha, você fechou, beleza, tá escondida. E o varal, ele fica totalmente separado, porque quem entra aqui para uma festa não entra por essa passagem, nem tem passagem aqui, tá? Então tá totalmente escondido, pertinho da lavanderia. Quem entra para uma festa entra por essa porta aqui, que tem aqui na garagem, e tá aqui na área da piscina. Uma coisa que vocês vão ver que tá diferente é que nas imagens renderizadas a gente até tinha uma casa de máquina elevada aqui com cascata. E essa casa de máquina passou a ser subterrânea, então assim, você não tá vendo essa interferência que tem aí no render. Então vamos lá, vamos entrar na parte íntima. Olha só, quando a gente pega e joga a parte íntima pro fundo, olha o que acontece. A gente tem aqui um encaixe melhor dos quartos, sem que não fique aquele quarto do meio, fica pequeno. Então assim, é muito importante tentar manter, principalmente para quem tem criança pequena, para não ter briga em casa, o quarto dos filhos deveria ser do mesmo tamanho. O banheiro dos filhos deveria ser do mesmo tamanho. A gente tem muito cuidado em não causar essas brigas assim, né? Então assim, o quarto das crianças é do mesmo tamanho, tá? Aí a gente tem uma circulação íntima com muita ventilação, rouparia. Eu deixei o roupeiro pra fora, foi uma escolha do cliente, tá? Até gosto da minha casa desse jeito, eu amo, sabe? Porque aí a pessoa tá aqui na lavanderia, já guarda aqui as coisas. Às vezes a pessoa quer colocar roupa de mesa, né? Coisas de mesa posta, fica bem pertinho aqui. Então a rouparia não tá na área íntima, tá? Pra fora ali tá em caminho, né? Vamos falar, no caminho. E aí a suíte do casal, gente, olha, bárbara, a suíte do casal maravilhosa, com essa vista pro jardim. Aí a gente tem um closet pequeno, mas com bastante porta, né?
bacana, 10 portas, é um ótimo closet. E a bancada do banheiro grande para 2 pias e aberto ali para essa área do fundo. No outro vídeo que eu publiquei, muita gente comentou, mas e a parte do fundo, como que vai fazer manutenção, vai ter que passar pelos quartos? Gente, isso aí é muito relativo, você sabe por quê? Porque assim, na manutenção do dia a dia, a funcionária que vai lavar aquela área do fundo, ela tá limpando o quarto também, tá? Então, às vezes, vocês pensam no jardineiro, e eu acho corretíssimo pensar, e a gente sempre faz isso. Na medida do possível, a gente não encosta em um dos lados, até porque, deixa eu explicar uma regra que normalmente, tá? Ela tem de todo o Brasil. É possível, na maioria dos casos, olha, aquela casa que eu publiquei, que tá bombando aí no YouTube, ela tá com mais de 60 mil visualizações, e muita gente elogiando e muita gente criticando que ela ficou sem passagem pro fundo. Mas ela é em condomínio e tá aprovada, tá? Eu tenho uma postura de nunca fazer um projeto que não receba aprovação. Então, assim, aquela casa tá aprovada, essa casa tá aprovada, essa casa é em outro estado, aquela casa é no estado de São Paulo, essa casa é em Minas, em outro condomínio, outras regras, e também pode encostar dos 2 lados, desde que o quarto e banheiros tenham ventilação. E encostar ou não é a opção do nosso cliente. Aí você pode dizer, mas se tiver que fazer uma manutenção no jardim, gente, é só não ter jardim. Então assim, ó, aqui tem um verdinho, mas se o meu cliente não quiser ter jardim, se o condomínio dele exigir que tenha jardim, o que a gente faz, tá? Vocês podem achar um absurdo, mas eu vou falar o que a gente faz. Quando a gente fica com esse isolamento profundo, tá? E aí vamos lá. A gente não faz isso sempre. Quando a gente faz isso? Quando a gente precisa de uma área permeável e o cliente não gosta de cuidar de jardim, não gosta de ter jardineiro, não gosta de planta, não quer verde, olha o que a gente faz. Essa casa que eu tô mostrando aí pra vocês, é uma casa que, no fundo, não tem acesso. É como essa casa aí, é outra casa, tá? Isso aí, essa casa que eu tô mostrando agora, ela tá em construção. Vou até botar uma fotinha do jeito que a casa tá agora, olha só, ela tá nessa fase. E essa casa que eu tô te mostrando agora pra vocês, o que acontece? A gente tem que ter uma área permeável e a gente usa uma grama. É uma grama que ela tem, ela é perfurada embaixo e ela é muito permeável e a chuva vai ali, tem que, claro, colocar uma camada de brita, uma camada de areia. Eu tenho na minha casa, na minha casa eu tenho já há 8 anos, ela nem desbotou, gente, tá linda, maravilhosa, as crianças amam brincar nesse espaço. E fica esse verde, que você olha e você vê esse verde, tá? Grama sintética, tá? Grama sintética, ela é permeável. E é uma característica. Se a pessoa não quer ter jardim, porque o jardineiro vai entrar pelos quartos, pela manutenção. Gente, é só não ter jardim, tá? Mas a pessoa quer ter jardim. Então, não encoste na divisa, deixe um lado. E olha só, é importante vocês saberem que a metragem mínima nacional de recuo é 1,5 m, tá? Se a gente não encosta na divisa, aquele corredor do fundo, que normalmente nessa planta tem 2 metros, é uma norma, tá, do condomínio, mas 2 metros é uma norma geral, tá? A gente pode encostar na divisa se a gente conseguir ventilação de outras formas, assim. Mas quando a gente não encosta, tem janela, a norma nacional é 1,5 m. Ela deixa de 2 para ter 1,5 m, desde que a gente tenha uma circulação. Então, eu, por mim, sempre não encosto dos 2 lados, deixo um lado com circulação. E se a gente não colocar janela para essa circulação, dá até para ter um corredor de 1 metro e acesso ao fundo para limpar. Seria maravilhoso, a casa fica mais prática, mais funcional. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Às vezes, pra gente desgrudar aí de um dos lados, a gente precisa de fato sacrificar alguma parte da planta, e normalmente é o quintal. Então, assim, como o nosso cliente quase nunca quer sacrificar quintal, varanda, encostar nos lados, às vezes é uma estratégia, tá bom? Eu quero saber dessa casa, o que vocês acham que deveria ser diferente? Conta pra mim, fico curiosa pra saber. E só pra que vocês não fiquem curiosos, né? Na verdade, assim, ó, entenda que se essa casa fosse totalmente térrea, ela teria mais ou menos uns 210 metros quadrados. 3 suítes, 210 metros quadrados, quintal maravilhoso desse. É um milagre, né? É um milagre que isso acontece só quem tem essa habilidade. A gente já fez mais de 600 casas do zero. A gente é especialista em projetos residenciais. Então, assim, isso é um verdadeiro milagre. Por que ela chega nesses quase 280 metros quadrados? Vontade do nosso cliente. Eu quero mostrar pra vocês a parte de cima dessa casa. Como que ela tá. Que fez ela chegar nessa metragem aí. A gente tem um quarto em cima, tá? Um quarto. Eu queria... Nossa, é um vídeo, muitas dicas, né? Essa sacada, ela foi importante para criar uma imponência da fachada. A gente tem, tá vendo esse pé direito duplo na sacada?
Gente, eu não gosto muito de pé direito duplo, particularmente. Eu gosto de pé direito duplo na escada, que é inevitável. Mas na fachada ele dá uma imponência muito legal, tá? E não fica muito caro, né? Porque a gente cria estratégias para deixar isso muito bacana. A casa fica linda, maravilhosa. Mas o que eu queria dizer era uma situação que às vezes eu vejo muitos erros no projeto, que é a ausência dessa porta aqui, ó. Que ela poderia ter um hall aqui para ter essa porta. O que essa porta ela faz, tá? Sendo uma sala, entenda que a gente não precisaria ter essa porta. Mas sendo um quarto, sim, né? Mas por que mesmo sendo sala a gente põe esse isolamento? Porque, dica totalmente extra, isso não tem nada a ver com o projeto, é para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a questão da climatização. Eu acho que a maioria daqui sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Quando a gente liga o ar-condicionado, ele tem a tendência de ficar mais gelado embaixo do que em cima. Então, assim, uma sala dessa, sendo um quarto, uma sala, né? Hora que a gente liga o ar, se não tem essa porta, vai refrigerar a sala de baixo e a sala de cima vai ficar quente. Por isso que às vezes você tem um escritório no mezanino, uma sala no mezanino e aquela sala nunca, mesmo com ar-condicionado, ela nunca fica fresquinha. Então, assim, esse fechamento ela é super importante. Aí a gente tem um banheiro como se fosse uma suíte, né? Pra que realmente, alguém tá usando a sala ali, dá pra pôr um sofazão aqui, dá pra criar uma sala de TV maravilhosa, né? E essa sacadona aqui na frente, era um desejo do nosso cliente, ter uma mesinha aqui, tomar café da manhã. É isso. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma parte desse projeto, se tem alguma parte daqui que você não faria desse jeito. Conta aqui nos comentários. Gente, eu não ligo de ouvir crítica não, tá? Mas assim, com todo respeito, toda casa é a casa de alguém. Tem coisas que são desnecessárias comentar. Eu tenho certeza que pra você, talvez eu faria exatamente diferente. Eu tenho certeza, porque se não fosse assim, era muito mais fácil comprar uma casa pronta, né? Algumas pessoas preferem construir porque acham que fica mais barato. Olha, eu vou te falar a verdade. Provavelmente comprar uma casa pronta quase sempre é mais barato, tá? E aí, quem constrói realmente é porque faria algo diferente. Tá? Então, deixa aqui nos comentários, com todo respeito, eu amo ler vocês, eu tô amando esse feedback que vocês estão deixando aqui, mas eu preciso comentar que respeito seria bem bacana, porque até porque toda casa que eu posto tem um cliente verdadeiro, toda casa é alguém morando, então assim, respeitem a casa de uns dos outros. Quando vocês criticam o meu trabalho, vocês não estão me criticando, mas vocês estão criticando a casa de alguém, então deixe seu comentário com todo respeito.